Ok, pessoal, vamos dar continuidade às reações orgânicas, trazendo hoje as reações de oxidação, que eu subdividi em duas aulinhas, oxidação 1 e oxidação 2. A primeira seria a oxidação dos alcenos, ok? Oxidação 1. Muito bem, só relembrando o que é uma reação de oxidação, na realidade é uma reação onde ocorre uma oxidação e uma redução, então seria uma reação de oxirredução. Elas são reações onde uma espécie química se oxida e uma se reduz. Eu peguei aqui um exemplo da inorgânica, que é mais fácil, onde você vê que o zinco ele transfere elétrons para o cobre. Como é que eu sei isso? O NOx dele aumenta. Então, aumento do NOx significa oxidação. E o cobre diminui o NOx. Então, o zinco doa elétrons para o sulfato de cobre, gerando cobre metálico. E eu observo isso pela coloração da solução, ok? Mas o mais importante aqui é o conceito de oxidação-redução. Alguém se oxida porque alguém se reduz. Então, isso é chamado reação de oxirredução, da inorgânica, né? A oxidação do carbono é justamente esse oxigênio nascente, ok? Eu repeti aqui o slide por engano. Bom, muito bem. Primeiro tipo de oxidação na orgânica é a chamada ozonólise. Como o nome já diz, é a reação com ozônio, né? Então, na ozonólise, de alcenos, a gente vai quebrar a dupla ligação do alceno, né? Da seguinte maneira, vocês vão ter várias possibilidades. Se os dois carbonos que fazem a ligação dupla forem primários ou secundários, obteremos aldeído. A gente vai ver um exemplo já já. Se os carbonos que fazem a dupla ligação forem terciários, obteremos cetonas. E se os carbonos que fazem a ligação dupla for primário, secundário e o outro terciário, obteremos uma mistura de aldeído e cetona. Vamos ver como é isso. Um exemplo prático. Ó. Eu tenho aqui um alceno. Quando eu faço a ozonólise, ou seja, o 2-metil-2-buteno, quando eu faço a ozonólise, eu reajo com oxigênio e isso faz com que, num primeiro momento, esse oxigênio ataque a dupla, esse oxigênio do ozônio, e forme um composto intermediário, que é o chamado ozonídeo ozoneto, que significa o seguinte, quebrar a dupla e interpor entre os dois carbonos da dupla 3 oxigênios. Só que esse produto aqui é intermediário, esse ozoneto. Logo na sequência, quebram-se as ligações do ozônio, do oxigênio que está interposto, e aí você forma o quê? Dupla O, e o oxigênio que sobra, na presença de zinco e água, forma água oxigenada. Ok? Então, lógico, numa questão que o cara peça para você completar a reação, você não vai colocar todo o mecanismo dela mostrando o ozonídeo. Você já vai e coloca o produto. E como é que você... É uma regra simples. Ó, eu quebrei a dupla, né? Quebrei essa dupla. Quando eu quebro essa dupla, esse carbono aqui não é secundário, então ele dá o quê? Aldeído. É só você botar dupla O em cada carbono, né? E o outro dá o quê? Cetona. Então é você pegar a dupla, quebrar toda, passar uma borrachinha na dupla e botar dupla O nos dois carbonos. Um produto que a gente não representa normalmente, que a gente só quer o produto principal orgânico, é a água oxigenada, com outro oxigênio, porque o cara podia falar, mas cadê o outro oxigênio, né? Já que só entraram dois aqui, ele vai para a água oxigenada, tá bom? Forma água oxigenada. Então, para evitar a oxidação do aldeído a ácido carboxílico, pela água oxigenada, porque se você deixar em presença de água oxigenada ainda ocorrerá a oxidação, a gente coloca esse zinco em pó que destrói essa água oxigenada, tá? Muito bem. Outro exemplo, ó. Muito simples, ó. Mesma coisa. Reage com oxigênio, quebra a dupla, forma o ozonídeo. O ozonídeo se quebra na sequência e você tem dupla O nos dois. Então, aquela regrinha prática que eu dei para vocês mesmo. Qual foi? Quebra a dupla e bota dupla O nos dois carbonos. E nesse caso eu formei dois aldeídos. Né? Então, a reação de oxidação, a chamada ozonólise, ela é uma reação que quebra a dupla inteira. E há um outro exemplo, mesma coisa, né? Reação com ozônio, quebra, e aí, o que acontece? Eu formo o dupla O nos dois carbonos, sai água oxigenada.
Nesse caso, eu formei duas cetonas, né? Porque os dois carbonos são terciários. Ó. Esse é terciário e esse é terciário. Essa ozonólise, a gente diz que ela é seletiva. Por quê? Porque ela não produz ácido carboxílico. Né? Então, é uma maneira de você identificar, inclusive, que alceno que você tem. Tá? Aplicação da ozonólise. Método de obtenção de aldeídos ou cetonas. Então, quando você quer obter um aldeído ou cetona, você faz uma ozonólise. E a determinação da dupla ligação na molécula. Vamos ver um exemplo. Ó. Imagine que eu tenho um alceno, faço uma ozonólise dele e obtenho esse aldeído e essa cetona. Bom, onde é que estava a dupla desse alceno? Né? Estava exatamente entre o carbono 2 e o carbono 2 desse 2-metil 2-buteno, né? Ou but2-eno. Se aqui deu cetona, esse carbono tem que ser terciário. Então, você consegue, através da ozonólise, se você tem os produtos, você consegue prever qual foi o alceno e onde estava a dupla do alceno. Ok? Oxidação branda de alcenos. Agora já não é mais ozonólise. E como é que eu sei, professor? Simples. Ozonólise é a reação com ozônio, O3. Quando ele reage na presença de dois fortes oxidantes, são permanganato e potássio, ou dicromato de potássio, esse permanganato, se ele estiver, aí é que você vai ter que observar, se ele está em meio ácido ou em meio básico. Se ele não estiver em meio ácido, ele estiver em meio básico, a gente tem a chamada oxidação branda. Por quê? Porque o permanganato, olha aqui, essa reação você não vai representar na reação orgânica, é só mostrando como que o permanganato em meio básico gera uma coisa chamada oxigênio nascente. Observe aqui a quantidade, ó, 3 oxigênios nascentes. Então, quando você faz a reação em meio básico, o permanganato libera oxigênio nascente, e aí esse oxigênio não vai quebrar a dupla inteira, só vai quebrar a ligação π. Então, repare, permanganato em meio básico, eu sei que a oxidação é branda. Entra um OH em cada carbono, é o chamado diálcool vicinal. Então, isso é chamado oxidação branda. O que dá a oxidação branda de um alceno? Um diálcool vicinal. Mas, se por outro lado, né, eu fizer em meio ácido, a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide, que aí eu vou conseguir quebrar a dupla inteira. Aí, isso é um ensaio que, se eu não me engano, vocês vão fazer até no simulador. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas, ó, o permanganato, ele é violeta, tá? Então, eu tenho C3H4, né? O chamado teste de Bayer, né? Como é que ciclanos e alcenos são isômeros. Então, se eu tenho C3H4, como é que eu sei se ele é um ciclano ou um alceno? Muito simples. Você coloca permanganato. Se a solução descorar, é porque o permanganato reagiu com o C3H4. Então, ele é o alceno. Se, por outro lado, ele permanecer violeta e não descorar, eu sei que é o ciclano. Teste bem simples, chamado teste de Bayer, que vocês deverão fazer no simulador, tá bom? O mesmo permanganato, se eu colocar ele em meio ácido, repare que agora eu tenho ácido sulfúrico, que é aquecimento, repare quantos oxigênios nascentes eu liberei. Eu liberei muito mais oxigênio nascente, que é o oxigênio atômico que reage violentamente com o que vier pela frente. Muito bem. Se eu coloco a oxidação em meio ácido, aí eu vou quebrar a dupla inteira do alceno, tá? E aí eu vou ter uma série de possibilidades que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. A primeira, ó, eu coloquei aqui um alceno e eu sei que eu usei permanganato em meio ácido. Vai vir isso na setinha, porque você pode dizer, professor, eu não sei se a oxidação é enérgica ou branda. Muito simples. Se for em meio ácido, enérgica. Se for em meio básico, branda. Tá? E aí o que acontece? Quebra-se a dupla inteira, gente. Quebra-se a dupla inteira. E aí você vai ter a seguinte situação. Ó. Você vai formar um ácido, no caso aqui, uma cetona. Você fala, professor, como é que eu vou saber isso? É muito simples. Se o carbono for primário, repare, esse primeiro carbono aqui da dupla, ele é secundário. O segundo carbono é terciário. Se ele fosse primário, esse carbono daria CO2 e água. Não é o caso desse exemplo. Mas, se ele for secundário, ele vai dar o quê? Ácido carboxílico. E se ele for terciário,
ele vai dar cetona. É a diferença da ozonólise para a oxidação enérgica. Na oxidação enérgica, você forma ácido carboxílico, tá? E não aldeído, tá certo? Então, o aluno teria que saber esse esqueminha aqui. Antes de quebrar a dupla, olhe se o carbono é primário, secundário ou terciário. Se ele fosse primário, dá CO2 e água. Daria CO2 e água, não é o caso. Secundário, ácido carboxílico. Terciário, cetona. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Veja. Oxidação em meio ácido. Né? Repare que esse carbono aqui é secundário e esse é primário. Então, vai dar CO2 e água e vai dar do outro lado aqui o ácido acético. Quando o alceno apresentar ramificações nos carbonos da dupla ligação, obteremos cetona ao invés de ácido carboxílico. É, lógico, porque o carbono aí será terciário. Ó, repare, ó, esse carbono aqui ele é terciário. Tá? E esse carbono aqui é secundário. Então, esse carbono vai dar cetona e esse vai dar ácido carboxílico. Simples assim. Aplicações da oxidação enérgica, né? Repare, eu tenho um alceno que, por oxidação enérgica, dá um ácido carboxílico e uma acetona, né? E ele pergunta, que alceno é esse? Ora, se deu um ácido carboxílico aqui, é porque esse carbono era o quê? Secundário. E esse aqui, terciário. Então, é só juntar os dois e você vai ver que a dupla estaria entre quem? Entre o carbono, que era secundário, e o outro que é terciário. Então, é possível saber qual é o alceno em função do quê? Do tipo de oxidação que ocorreu. Ok?